Sim, meus amigos, o impossível aconteceu. O Botafogo ganhou do PSG, do todo-poderoso PSG. Mas quem viu o jogo sabe que não foi qualquer vitória. Foi uma vitória imponente, onde o Botafogo marcou muito bem, mas não abdicou de jogar. O Botafogo foi um time corajoso, um time de guerreiro, onde desde o início o técnico deixou muito claro o esquema que tinha escolhido, onde o Botafogo ia marcar muito bem no meio-campo, na zaga e sair no contra-ataque. Em um desses contra-ataques, o Botafogo conseguiu fazer o gol, onde conquistou a vitória. Igor Jesus fez o gol, sim, com o desvio do zagueiro do PSG. Tenho dúvida se a bola entraria ou não sem o desvio. Muito bom para o futebol brasileiro. Muito bom ver um time brasileiro batendo de frente contra o melhor time europeu, contra o time que encantou a Europa, ganhou a Champions League, massacrou a Inter de Milão na final da Champions, ganhou o primeiro jogo de 4-0 do Atlético de Madrid e ontem perdeu de 1-0 do Botafogo. Muita gente vai falar, mas os times europeus não entram com tanta vontade de jogar, os times europeus não dão tanta bola como os times brasileiros pro Mundial. Beleza, eu concordo em partes com isso. Mas quem viu o jogo ontem sabe que o PSG, sim, tentou ganhar do Botafogo a todo momento. Sim, o PSG propôs o jogo, tentou apertar o Botafogo. Mas o Botafogo fez uma partida perfeita. O meio-campo do Botafogo foi incrível. Alain, Marlon Freitas, Gregory, a zaga do Botafogo com Barbosa e o outro zagueiro, o menino novo lá, o Jair. Partida incrível. Igor Jesus com um contra-ataque, fazendo gol, segurando as bolas lançadas. Foi uma partida perfeita. Os laterais do Botafogo também jogaram muito bem. Quem viu sabe que foi uma partida onde praticamente o Botafogo não errou nada. Na marcação, marcou muito bem, conseguiu segurar os pontas do PSG, conseguiu segurar o ataque, o meio-campo do PSG. O John, quando foi testado, conseguiu agarrar, conseguiu fazer defesas importantes, teve um cruzamento onde teve um desvio e ele agarrou com o peito, com a cabeça junto, né? Meio na sorte, mas foi testado e conseguiu segurar o PSG. Então, é uma partida inquestionável. Eu assisti o jogo todo, vidrado e contente com o time brasileiro estar tão bem assim, né? Eu sou vascaíno, eu torço pro Vasco, lógico que a gente em certo momento quer fazer o meme, quer tirar sarro dos outros torcedores, mas hoje o sentimento o futebol brasileiro ainda vive, o futebol brasileiro poderia estar muito melhor se fosse levado a sério. A garra, a vontade, a determinação fazem a diferença no futebol. A gente viu ontem. É inquestionável que o PSG é muito mais time que o Botafogo. Ninguém é maluco de falar, não, o Botafogo é melhor que o PSG porque ganhou. Se botasse num campeonato de pontos corridos, se jogar 10 partidas, Botafogo e PSG, talvez o Botafogo só ganhe uma, que foi a partida de ontem. Mas, com determinação, com foco, que foi o que o Botafogo mostrou ontem no jogo todo, marcando muito bem, com determinação, com vontade, botando o pé, ligado o tempo todo. A gente não viu o Botafogo desligar em nenhum momento. Em nenhum momento a marcação do Botafogo estava desleixada, estava pensando em outro momento, não, estava todo mundo focado ali 100% presente e conquistaram a vitória por conta disso. O técnico do Botafogo também montou um esquema muito bom, né? A gente tem que parabenizar o técnico do Botafogo por isso. O Botafogo sim tem um elenco muito bom, mas o que fez o Botafogo ganhar foi de fato a concentração, a vontade, a determinação, que muitas vezes falta, a gente fala isso, né? Falta a gente ver na seleção, falta a gente ver em alguns times brasileiros, e ontem o Botafogo provou que o futebol brasileiro pode sim bater de frente com os principais times europeus. Não tô falando de novo que o Botafogo é melhor que o PSG, não, ninguém é maluco de falar isso, mas se com determinação, com vontade, com raça em campo, dá sim para bater de frente, dá para conquistar resultados históricos como foi o de ontem, porque sim, é um resultado histórico. O PSG vinha numa sequência absurda, amassando todos os times que vinha enfrentando, e o Botafogo foi lá, bateu de frente, jogou futebol. Não é um time que ficou com a bunda lá atrás sem fazer nada, só levando o chute do PSG, não. O Botafogo, em certos momentos, dominou o meio-campo, marcava muito bem, saía nos contra-ataques, levou perigo pro PSG, finalizou mais do que o PSG.
Tá? Então não é um futebol que foi sorte, foi um acaso, o Botafogo nunca mais vai conseguir um resultado assim, não, é um resultado que vira uma chavinha para quem acompanha o futebol brasileiro, que de fato chocou o mundo, é um resultado histórico sim, e tem que ser muito comemorado. Eu gostei muito da postura do Botafogo, gostaria de ver os outros times brasileiros, e acho que isso tem que ser um recado a ser dado para o futebol brasileiro, tem que encarar de frente, não adianta entrar com o pensamento de ser inferior ao time. A gente sabe que de qualidade os outros times europeus são melhores, mas a postura do time brasileiro tem que ser de enfrentar. Se eu tô em campo, se eu tô ali para enfrentar o melhor time da Europa, um dos melhores times da Europa, eu vou jogar futebol, eu vou tentar, né? O máximo que pode acontecer é eu perder, mas pode acontecer o contrário, como o Botafogo conquistou a vitória. Então, acho que a postura dos times brasileiros deveria mudar a partir desse jogo. De tentar enfrentar, de ser um time que não só marca, mas tenta sair no contra-ataque, tenta dominar o meio-campo e, quem sabe, a gente conquiste outras vitórias do futebol brasileiro em cima do futebol europeu. A gente já viu um Palmeiras batendo de frente com o Porto, a gente já viu o Fluminense batendo de frente com o Borussia Dortmund e conquistando o empate, podendo ter a vitória. A gente viu o Botafogo agora ganhando do todo poderoso Paris. A gente tem hoje um Flamengo que vai jogar contra o Chelsea, que se tiver uma postura pode dar jogo. O Chelsea também é melhor que o Flamengo, a gente sabe disso. Mas se tiver uma postura de enfrentamento, de querer jogar, pode ser que saia com mais uma vitória, um empate de novo. O Flamengo, um empate contra o Chelsea também é um bom resultado, uma vitória melhor ainda. Então o futebol brasileiro, ele precisa entender isso. Com um esquema bem montado, com raça, com determinação, ligado 100%, dá pra gente bater de frente com os principais times europeus. Não acho ainda que nenhum time brasileiro é o favorito, que vai ganhar um Mundial, mas a gente viu ontem uma coisa que assustou todo mundo, que ninguém esperava. Tinha muitos memes ali falando: o Botafogo fez o gol no final e ficou 159-1 pro PSG. O Botafogo construiu um muro para não levar gol do PSG. E não foi assim. O Botafogo foi corajoso, o Botafogo foi teve uma postura de enfrentamento e o Botafogo foi histórico. Essa é a verdade. Os torcedores do Botafogo têm sim que comemorar muito, têm que se animar, tem que se empolgar, tem que tirar sarro dos outros times, porque o que o Botafogo fez foi algo incrível. E tomara que o Botafogo consiga ganhar o próximo jogo do Atlético de Madrid. Com um empate já consegue a classificação em primeiro do grupo. Olha só, quem diria, né? O Botafogo que caiu no grupo da morte, que todo mundo falava que o Botafogo já ia ser eliminado logo na primeira fase, já pode passar de fase, inclusive como o primeiro do grupo. Se empatar contra o Atlético de Madrid, já passa como o primeiro, e daí a vaga vai ficar, a segunda vaga fica com o PSG se ganhar do outro time do grupo. Então, parabéns pro Botafogo, parabéns pros jogadores do Botafogo. Eu, assim, fiquei admirado com a postura do Botafogo, de fato, tá? Com o nível de intensidade do jogo. Em nenhum momento, e assim, não é um PSG que não jogou, não é um PSG que estava desleixado, que não fez um bom jogo, não. O PSG jogou o futebol que sempre joga contra os outros times, tabelando, invertendo bola para sair no contra um dos pontas, Kvaratskhelia, o Doué, tentando sair no 1 contra 1. Depois entrou no Mendes, entrou o Hakimi, já tava, né? São os laterais que avançam muito. O PSG jogou o futebol que sempre vem jogando. O futebol que ganhou a Champions League, o futebol que massacrou os adversários até agora. Mas o Botafogo teve uma postura muito boa. E prova é que o Luiz Henrique, treinador do PSG, no final do jogo falou que o Botafogo foi o melhor time que marcou o PSG. Que conseguiu parar o PSG. E de fato foi o que a gente viu. A postura do meio campo do Botafogo foi incrível. A postura da zaga, dos laterais, do ataque do time todo. É difícil a gente pontuar quem foi melhor no Botafogo, porque o que ganhou mesmo foi o coletivo, foi a determinação do time. Então, parabéns pro Botafogo, parabéns pro futebol brasileiro, que isso sirva como uma lição, que isso sirva pra gente ver que o futebol brasileiro pode ter um nível maior do que tem, né? O Campeonato Brasileiro às vezes apresenta jogos horríveis. Por quê? Gramado ruim, a determinação do time, dos jogadores, não sei se é a mesma. O evento do futebol brasileiro, o calendário apertado, jogos em sequência, viagens muito longas, os jogadores cansados. Se a gente cuidar melhor do produto que é o futebol brasileiro, isso pode mudar. A gente pode ter um futebol mais atrativo, mais legal de ver, como foi ontem contra o PSG, o Botafogo.
Já pensou um Botafogo e Flamengo, mesmo nível de futebol? Um Botafogo e Palmeiras, mesmo nível de futebol? Então, dá pra gente ter um produto muito melhor no futebol brasileiro. A gente tem, sim, grandes times, times de tradição, times que têm um bom elenco e que podem bater de frente com os melhores times do mundo. Deixa aqui nos comentários o que tu achou do time do Botafogo, o que tu achou do jogo contra o PSG, qual a tua previsão aí pro Mundial, o que tu acha se os times brasileiros podem chegar mais longe, podem chegar numa semifinal, numas quartas, numa final, quem sabe ser campeão. Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião. E não se esquece de se inscrever nesse canal aqui, deixar teu like no vídeo. Fechou? Esse vídeo aqui ele tem um patrocínio da ProSox, a meia dos atletas. Então, se tu quer testar a melhor meia para jogar futebol, para treinar, uma meia que deixa teu pé firme dentro da chuteira, eu vou deixar o site da ProSox e o cupom de desconto de parceria que eles têm comigo. Além de usuário da ProSox, já uso há anos, sei da qualidade das meias, que fixa na chuteira, fixa no tênis para treinar, para jogar, é excelente. A ProSox também é parceira aqui do canal e tá dando um cupom de desconto de 12% para quem assiste os vídeos. Então é só usar Felipe12 no site da ProSox quando for comprar tua meia, que tu recebe 12% de desconto. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.